A saúde compreendida dentro do espectro dos direitos humanos fundamentais demanda um olhar cuidadoso sobre as disparidades existentes no acesso e na qualidade do cuidado oferecido a diferentes populações. Neste contexto, a saúde das pessoas trans e travestis exibe uma caricatura de desigualdades particularmente acentuadas, evidenciando a necessidade urgente de repensar e reestruturar as práticas de cuidado, a fim de que se concretize a proposta de um sistema de saúde universalmente acessível e equitativo. A marginalização histórica e sistêmica dessa população, perpetuada por preconceitos e estigmas enraizados nas instituições de saúde, ressalta a responsabilidade ética da saúde pública de adotar uma abordagem que ativamente busque reparar as violações de direitos humanos e a desmontar as barreiras impostas pelas trincheiras culturais e psiquiátricas, que são subjetivas, conceituais e estruturais, mas também materializadas. A linguagem médica, em particular, tem um papel central na produção de efeitos de assujeitamento e normalização sobre os corpos e as subjetividades individuais. Por seu caráter técnico e sua pretensão de objetividade e neutralidade, o discurso médico tende a naturalizar e universalizar categorias e classificações que são, na verdade, contingentes e politicamente investidas. Ainda que se alegue a imparcialidade do método científico, nunca será neutra qualquer interpretação sobre seus resultados, pois não há conhecimento ou linguagem que, ao atravessar uma narrativa, permaneça estéril. No caso das identidades trans e travestis, a linguagem médica tem operado historicamente no sentido de patologizar e estigmatizar essas experiências, reduzindo-as a categorias diagnósticas como transexualismo ou incongruência de gênero. Essa patologização, mais do que uma descrição neutra de uma condição médica, produz efeitos concretos de exclusão, discriminação e violência contra esses sujeitos, limitando seu acesso a direitos e serviços e comprometendo sua saúde e bem-estar. Seria então congruente essa associação fixa entre cromossomos e performances de papéis sociais? Reconhecer o caráter, sempre político, e situado dos discursos e saberes, inclusive aqueles que se apresentam como científicos e objetivos, significa questionar as pretensões de neutralidade e universalidade do saber biomédico, evidenciando como ele é atravessado por relações de poder e por pressupostos normalizadores acerca dos corpos, gêneros e sexualidades. Mais do que isso, implica afirmar a possibilidade de construção de outros discursos e saberes, que partam da experiência concreta dos sujeitos e de suas formas de resistência e agência frente aos poderes que os constituem e governam. Um cuidado e atenção adequados às populações trans, em suas diversidades interseccionais e de demandas de saúde, somente pode ser alcançado com questionamento incessante do paradigma de saúde, que é extremamente limitado e construído sobre bases normativas violentas. E é pensar o quão cisnormativa também a academia, a universidade, os espaços em geral podem ser. Cissexistas, elitistas, racistas, colonialistas. Considerar a nossa existência patológica como um diagnóstico de transtorno mental para poder acessar esses serviços na saúde pública. Superemos estas limitações em um processo que necessariamente se articula com a ampliação das autonomias corporais e de autodeterminação de gênero. Viviane Vergueiro. Reconhecer lugares de fala não significa se abster dos discursos, mas sim constatar que partem de locais desiguais, balizados por uma hierarquia que se estabelece e se reflete em privações de oportunidade e acesso. A lógica hierárquica que retroalimenta o circuito de privilégios precisa ser hackeada e reprogramada. Nesse sentido, espaços de poder e decisão são redistribuídos quando as fronteiras são conhecidas e tensionadas na mesma direção por pessoas que ocupam as diferentes partes desse território. O conhecimento, então, se projeta em espiral, que se alarga enquanto avança, absorvendo e integrando as experiências marginais. Um fractal, que se complexifica quanto mais se pluraliza. É necessário e urgente ressignificar privilégios como potenciais artefatos de mudança social
quando transformados em pontes onde a negociação de espaços redesenha fronteiras. A sigla LGBTQIAPN+, estabelece uma plataforma de projeção para a análise crítica das construções normativas de gênero e sexualidade. Além de categorizações sociais de grupos minorizados, ela se traduz como ferramenta analítica que desestabiliza as narrativas que historicamente invisibilizaram modos de ser e de se relacionar. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais, não binários e quantas mais venham a se constituir e reivindicar. Através da lente da teoria interseccional, compreende-se que as identidades não são monolíticas, agregando recortes de vulnerabilidade como cor, raça, etnia, orientação sexual e classe socioeconômica. Cada letra representa fraturas nos sistemas de gerenciamento da experiência humana, que é modulada no cruzamento de várias estruturas de poder. A interseccionalidade, como proposta por Kimberlé Crenshaw, fornece um quadro para entender como essas sobreposições influenciam o acesso a direitos, recursos e reconhecimento. Abordar minoria social ou grupo minorizado atravessando os campos de Pierre Bourdieu permite entender como as diversas identidades dentro da sigla negociam o capital simbólico em campos sociais, que são saturados por uma hierarquia cis-heteronormativa. A luta por reconhecimento e legitimidade muitas vezes resulta na necessidade de um capital cultural adaptativo que pode ser utilizado para desafiar ou negociar estruturas existentes. A dinâmica social no interior de cada campo é regida pelas lutas em que os agentes procuram manter ou alterar as relações de força e a distribuição das formas de capital específico. Nessas lutas, são levadas a efeito estratégias não conscientes, que se fundam no hábitos individual e dos grupos em conflito. Os determinantes das condutas individual e coletiva são as posições particulares de todo agente na estrutura de relações. De forma que, em cada campo, o hábitos, socialmente constituído por embates entre indivíduos e grupos, determina as posições e o conjunto de posições determina o hábitos. Eu sou um homem branco, cisgênero, e essa identidade, apesar de não ser uma escolha, é uma autodeterminação. Se esse tipo de apresentação parece desnecessária para você, ou se pautar a identidade de gênero é desnecessário nos ambientes em que você transita, é preciso refletir que movimentos temos feito, como o silenciamento, para impedir que essas vivências se manifestem e se percebam. Sou uma travesti, branca, vivo com HIV e AIDS. Transativista também, porque meu corpo é uma luta diária, um lembrete diário nos lugares que eu ocupo, que nós, pessoas trans, precisamos ser tratados como cidadãos e não como cidadãos de segunda classe, como temos sido tratados até hoje. Atualmente, eu elaboro uma série de estratégias para aproximar pessoas sem acesso à saúde do seu direito ao cuidado e também disputo as narrativas enviesadas, distorcidas e patologizantes construídas pelo saber biomédico em relação aos nossos corpos e colocando em evidência a responsabilidade da saúde pública em ser eticamente comprometida com a transformação social dentro de uma perspectiva da integralidade do cuidado. Não se diz cisgênero sobre o indivíduo que detém um imaculado alinhamento com o protótipo de gênero, ao qual foi designado ao nascimento, ou antes dele, através de análise cromossômica ou imagem ultrassonográfica do genital. Nem mesmo o protótipo seria capaz de preservar o autoalinhamento passado, esse, mesmo que curto, espaço temporal. Cisgênero é o indivíduo que, conscientemente ou não, usufrui dos privilégios de ter se adaptado às expectativas sociais que lhes foram impostas, através de manobras performativas que incluem transformações corporais, sendo reconhecido socialmente como natural, por preservar a designação que lhe foi dada. Fazer esse filme esse tempo todo aqui foi mexer em lugares que eu não revisitava há algum tempo, para tentar não entrar em lugares que as pessoas já te olham de cima simplesmente porque me colocaram sempre como um desajustado. A artimanha do sistema, eu entendo, coloca como doença, classifica uma pessoa trans como um ser doente mental, então já existe
esse distanciamento vertical. Quando você conta que teu corpo, por ser vulnerável, sofreu abuso sexual, o olhar piora. Quando você diz que tentou suicídio, a distância aumenta. E aí esse lugar do eu sofro, eu sou uma vítima, mas posso falar a real? A melhor coisa da minha vida, melhor que poderia ter acontecido, é exatamente eu ser uma pessoa trans. Olá a todos, meu nome é Gabriel Lodge, eu tenho 36 anos, sou ator, dublador e transativista. Transativista também porque meu corpo é uma luta diária, um lembrete diário nos lugares que eu ocupo, que nós, pessoas trans, precisamos ser tratados como cidadãos e não como cidadãos de segunda classe, como temos sido tratados até hoje. E uma das coisas mais impactantes que aconteceram nessa minha trajetória, eu me hormonizo há 15 anos, mas há pouquíssimo tempo atrás, foi a primeira vez que eu fui ouvido na minha subjetividade, meu corpo, não como uma existência genérica, como se todas as pessoas trans fossem iguais. Eu entrei no consultório e pela primeira vez eu fui ouvido e a minha qualidade de vida deu um salto. Eu só preciso aqui agradecer por me escutar, de verdade. Mudou minha vida e eu sei que pode impactar muitas pessoas. Raíssa não conheceu os pais, a madrinha adotou para ter uma empregada. Nunca se incomodou com seus modos delicados, seus cabelos compridos até a cintura. Ela até gostava. A madrinha dizia que Raíssa era a filha que ela nunca teve. Lhe dava vestidos, penteava seus cabelos compridos até a cintura, desde que ela nunca, jamais, em tempo algum, ousasse sair de casa. Uma vizinha denunciou a madrinha. Raíssa foi resgatada pela polícia com cabelos compridos até a cintura. A madrinha foi presa por escravidão e cárcere privado. No dia seguinte, os guardas rasparam os cabelos de Raíssa, que perambulou sem destino, dormindo embaixo de marquises, até que foi acolhida por Caetana. Os cabelos cresceram mais fortes, transbordando as belezas que vivem dentro da cabeça de Raíssa. Squish. Nasceu Caetana, era Caetana, depois tornou-se Brenda Lee, depois tornou-se Brenda Lee, Caetana, das exiladas, das censuradas, anjo da guarda das travestis. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha hormonização, porque é um processo que envolve medicamentos e, possivelmente, efeitos colaterais. Inclusive, pessoas trans que fazem acompanhamento médico, que são a minoria, precisam fazer uma bateria de exames antes de receber a receita para utilizar os hormônios. Isso porque um dos efeitos colaterais mais temidos da hormonização é a trombose. Mas é importante dizer que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular estima que existam 60 casos de trombose venosa profunda para cada 100 mil habitantes ao ano. Eu encontrei um estudo da Universidade de Nottingham feito com mulheres cisgênero que mostra que o risco de trombose aumenta em 58% quando a hormonização é feita por via oral, ou seja, tomando comprimidos. O que indica que vai existir um caso de trombose para cada 1.076 mulheres cisgênero que fazem reposição hormonal com comprimidos. Em porcentagem, isso significa 0,1% dos casos. Esse mesmo estudo também mostrou que não houve risco aumentado de trombose quando a hormonização era feita por via transdérmica, ou seja, por adesivo ou por gel. Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Muitas pessoas trans deixam de ter acompanhamento médico por sentirem que não têm as suas necessidades atendidas dentro dos consultórios. Isso sem contar outras violências que a nossa comunidade sofre por falta de preparo dos profissionais. Então o objetivo desse vídeo é um recado a todos os profissionais da saúde para que se preparem melhor e escutem as nossas demandas, porque eu sinto que falta essa vontade em nos atender. Será que a hormonização importa tanto assim? Às vezes, quando a gente pensa em pessoas trans, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a hormonização. Mas é importante lembrar que nem toda pessoa trans vai usar hormônios. Porque, pasmem, muitos de nós, simplesmente, não querem. E é claro que existem os casos de pessoas trans que não podem, seja por conta dos efeitos colaterais, porque ainda não chegaram na idade mínima, ou porque não tem condição financeira. Devemos lembrar que no Brasil, profissionais da saúde são proibidos de hormonizar pessoas trans com menos de 16 anos. Porque
porque sim, elas existem. Antes dos 16 anos, o que o Conselho Federal de Medicina aprova é o bloqueio da puberdade, mas eu posso falar sobre isso em um outro vídeo porque é assunto polêmico. Mas ainda que não faça hormonização, toda pessoa trans, uma hora ou outra, vai precisar ir ao médico. Afinal, nós também temos de resolver questões gastrointestinais, oftalmológicas, dermatológicas e por aí vai. E é de extrema importância que toda a equipe de uma clínica ou hospital esteja pronta para nos atender. Já passou da hora dos profissionais da saúde ou pessoas que trabalham nessa área, como recepcionistas, segurança, pessoal da limpeza, aprendam e saibam que nem todo ser humano é homem ou mulher. Nem toda pessoa se identifica com os pronomes ele e ela. E ter vagina não torna ninguém mulher, assim como ter pênis não torna ninguém homem. Isso sem falar que pessoas com pênis ou vagina ainda podem ser intersexo e trans. Afinal, presumir o gênero de uma pessoa pela sua aparência, pela sua genitália ou por seu código genético é sim transfobia. Violência essa que nos afasta não só dos aparelhos de saúde, mas das escolas, do seio familiar, do mercado formal de trabalho. Eu falei tudo isso só para deixar claro que, independente das cirurgias, dos hormônios ou do que os outros digam, pessoas trans têm direito a atendimento humanizado e que respeite nossas identidades de gênero. Sou determinada, sou corajosa, mas sou muito medrosa, sou complexa, sou contraditória, trabalho com o erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso. Eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E é maravilhoso. O que inspira você? O que te traz orgulho? Eu me orgulho de usar a minha voz, não só para cantar ou atuar, mas também para aprender, ensinar e, estabelecendo essa troca, poder brincar e amar. Eu me orgulho de ser linda quebrada e brado para além da representatividade, para que tenhamos dignidade e respeito. É nessa direção de uma sociedade plural e singular que nos movemos. O nosso orgulho, ele existe enquanto a gente ocupa espaços que antes eram negados e agora são aclamados. O que você quer ver? Pessoas como você? Eu não quero ser a única, nem a primeira e nem a última. Eu quero me ver, pertencer, acolher e ser acolhida e surpreendida. E você? Quer o quê? De tudo que é macho porco, do mangue, do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas com combina, dos pederastas no básico. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra nas giganhas, joga pedra nas giganhas, ela é feita pra apanhar, é hoje com sangue, ela dá pra qualquer um, maldita. Joga pedra nas giganhas, joga pedra nas giganhas, não, joga pedra nas giganhas, não, ela é feita pra apanhar, não sou feita, é hoje com sangue, muito menos pra você, ela dá pra qualquer um, e daí? Maldita. Até quando? Queridas senhoras e senhores da Escola de Psicanálise da França, senhoras e senhores da Escola da Causa Freudiana, e não sei se vale a pena saudar também todos aqueles que não são senhoras nem senhores, porque duvido que haja alguém entre vocês que tenha renunciado legal e publicamente à diferença sexual.
Vocês me perdoarão se na história que eu estou prestes a contar, eu não tornar garantida a existência natural de masculinidade e feminilidade. Eu sou uma metamorfose impossível, situando-me, segundo a maioria de suas teorias, além da neurose, à beira ou mesmo na psicose, incapaz, segundo você, de resolver corretamente um complexo de piano, ou tendo sucumbido à inveja do pênis. Mas eu não tinha o desejo de me tornar um homem como os outros homens. A violência e a arrogância política deles não me seduziram. Eu não tinha o menor desejo de me tornar o que as crianças burguesas brancas chamavam de normal e saudável. Eu só queria uma saída, qualquer saída, para avançar, para escapar dessa paródia de diferença sexual, para não ser parado, mãos para cima, empurrado até os limites dessa taxonomia. A medicina e a lei do binarismo de gênero representam o processo de transexualidade como um caminho estreito e perigoso, uma mutação definitiva e irreversível, que só pode ser realizada em condições extremas, para que apenas alguns, o menor possível, possa seguir esse caminho. Eu diria, porém, que esse caminho é mais fácil e mais agradável do que a maioria das experiências propostas pelo discurso dominante como obrigatórias e desejáveis, e que têm sido legitimadas por instituições médicas e jurídicas. Eu diria até mesmo que, ao contrário do que muitas vezes se diz, o processo de mudança vem com a transgeneridade e é uma das coisas mais belas e alegres que eu já vivi na vida. Tudo que é terrível e assustador sobre a transgeneridade não está no processo da transição em si, mas na forma como os limites entre os sexos punem e ameaçam matar qualquer um que tente cruzá-los. Não é a transgeneridade que é assustadora e perigosa, mas o regime da diferença sexual e os limites que a medicina propõe. E lhes digo isso a partir da minha posição trans, um corpo não binário que teve que se transformar para poder sair de sua velha jaula e sobreviver inventando, dia após dia, de forma precária, outras práticas de liberdade. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grammy. Tudo começou com o sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso. And our body in the sun. We kissed it slow and softly. A areia espelhou azul. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol. Baby, sussurrar no ouvido baixinho. Que acordar comigo é um travesseiro de manhã. Eu não sou de beber, mas se beber melhora. Esse bebê me adora, baby. Traz logo esse rosé com esse licor de amora. Nossas línguas namoram e o jambo treme. Me beija, seu balanço me suspende. Tô derretendo, ai, ai, na sua frente. Tô derretendo, ai. E o Latin Grammy vai para Índigo Borboleta New Lineker!